Você já percebeu como às vezes os assuntos mais importantes são exatamente aqueles que ninguém comenta? Quando todos os olhos estão voltados para escândalos, manchetes sensacionalistas e debates vazios, as decisões que realmente moldam o nosso futuro passam despercebidas, escondidas em planilhas, votações silenciosas e discursos técnicos que ninguém entende. E é exatamente aí que o perigo mora. Richard Wolff tem batido na mesma tecla há anos. O problema não é falta de dinheiro, é manipulação de prioridades fiscais e desigualdade institucionalizada. É um sistema que protege os bilionários enquanto sacrifica quem trabalha. Naui exagerou. É matemática. E se você acha que isso não tem nada a ver com sua vida, espere só até ver o tamanho da fatura que está sendo empurrada para o seu bolso.s. E você se importa com o que realmente está acontecendo por trás do título político. Eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui, a gente expõe o que eles tentam esconder. Então já se inscreve, ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos e talvez até mudar a forma como você enxerga tudo isso. Você vai entender como o capitalismo americano entrou numa crise tão profunda que ninguém no topo quer admitir. Porque quando você conecta os pontos, fica claro, não é incompetência, é estratégia, e ela tem um preço que está sendo cobrado da gente, em silêncio. Todo santo dia, a maioria das pessoas sequer percebe o que realmente aconteceu em 2017. Enquanto a grande mídia empurrava debates fúteis, o Congresso, pressionado por Donald Trump, menos aprovava um corte de impostos monumental. Mas não se engane, aquilo não foi uma reforma. Foi um presente embrulhado com laço dourado para os super ricos. As empresas comemoraram, Wall Street festejou. E o trabalhador ganhou uma migalha e ainda sorriu achando que foi beneficiado. Esses cortes foram vendidos como crescimento econômico e liberdade fiscal, mas na prática, desmontaram a arrecadação do Estado. A classe média recebeu um trocado, o suficiente só para não perceber que a elite estava carregando bilhões para casa. Richard Wolff sempre repete: quando você vê um benefício enorme disfarçado com um mimo, desconfie. A política fiscal virou uma mágica de ilusionismo. E adivinha quem é o palhaço no picadeiro? E sabe o que é mais grave? A mídia mainstream tratou tudo como uma simples mudança contábil. Nenhuma análise sobre prioridades fiscais, nenhuma pergunta sobre a conta que viria depois. É assim que se manipula uma nação, com manchetes rasas e silêncios ensurdecedores. O foco: manter a plateia distraída, enquanto os donos do circo redistribuem os lucros no camarote. E tudo isso foi só o primeiro ato do verdadeiro teatro político. Muita gente acha que Donald Trump voltou ao centro da política americana por causa das guerras culturais. Mas isso é só a distração de sempre. O verdadeiro motivo é outro, e Richard Wolff expõe com clareza. Ele voltou para garantir que os cortes de impostos da elite não só permaneçam, mas se ampliem. O resto é cortina de fumaça para entreter os eleitores enquanto a elite assina cheques em silêncio. E o mais irônico é que o Congresso agora nem esconde mais. O Senado discute, com naturalidade, tornar esses cortes permanentes. Como se não bastasse, há propostas de adicionar novas isenções para os mesmos grupos já. É um jogo viciado, onde quem escreve as regras são os mesmos que lucram com o resultado. E o cidadão comum continua aplaudindo sem entender o roteiro. Esse teatro político é habilidoso. Criam debates inflamados sobre temas morais, raciais e culturais para manter o povo dividido, enquanto, nos bastidores, aprovam pacotes fiscais que só favorecem os ricos. Não é coincidência. Richard Wolff chama isso de capitalismo dramatizado, onde a encenação esconde o saque. E o pior, a maioria do público nem percebe o que está em jogo. Se você observar com atenção, vai ver que até os escândalos são cronometrados. Surge um novo personagem, um novo inimigo interno, um novo escândalo sexual, sempre que algo importante sobre prioridades fiscais vai a voto. Coincidência? Nunca é. É um script ensaiado, com atores pagos e com plateia hipnotizada. Mas quando a luz acende e a cortina fecha, quem paga a conta somos nós. Sabe o que poucos percebem? Democratas e republicanos podem até brigar no palco, mas nos bastidores, o jogo é o mesmo. Ambos os partidos são sustentados pelas doações da elite, e essa elite quer uma coisa só: manter seus privilégios fiscais intocados. Richard Wolff costuma dizer: não importa quem vença a eleição,
Quem perde é sempre o povo que paga imposto. E ele está certo. Os cortes de impostos continuam porque quem manda no Congresso não é o povo, são os bilionários. A classe política depende desse dinheiro para se reeleger, então faz o quê? Recompensa com mais isenções, mais brechas legais, mais protequel. E esse ciclo só termina quando sobra a conta para o Estado. Mas como equilibrar o orçamento se tiraram de quem mais pode pagar? Fácil. Cortam de quem não tem poder de reação. Benefícios sociais, programas de alimentação, saúde pública, auxílio estudantil, tudo isso vira alvo de cortes. Mas pergunte a qualquer político se ele topa reduzir o orçamento militar ou taxar os lucros das grandes corporações. A resposta vai vir com sorrisos ensaiados e evasivas técnicas, porque enfrentar a elite exige coragem política menos, e coragem, hoje em dia, parece ter saído de moda em Washington. É aqui que a dívida entra em cena como protagonista. O governo gasta mais do que arrecada menos, porque escolheu não cobrar dos ricos, e acaba tendo que pegar empréstimos. Mas veja a ironia, toma emprestado justamente dos mesmos que foram beneficiados pelos cortes. O país vira refém de seus credores, que são também seus patrocinadores. E o povo só observa, sem saber que foi passado para trás 2 vezes. E ainda tem gente que acredita que isso é uma questão técnica. Não é. É política pura. É o capitalismo operando em sua forma mais perversa. Concentrar riqueza no topo, enquanto precariza a base. É por isso que Richard Wolff insiste que precisamos falar mais sobre prioridades fiscais. Porque se a gente não entender esse ciclo agora, ele vai continuar rodando até esmagar o que restar da classe trabalhadora. Agora pensa comigo. Se o governo arrecada cada vez menos dos ricos por causa dos cortes de impostos, de onde vai sair o dinheiro para manter o país funcionando? Exatamente, dos empréstimos. O mesmo sistema que deu benefícios bilionários para a elite, agora implora dinheiro emprestado a essa mesma elite. Richard Wolff chama isso de capitalismo autofágico, um modelo que se alimenta da própria contradição, mas não para por aí. Quanto mais o governo se endivida, mais dependente ele fica do setor financeiro. Os bancos e fundos de investimento, que receberam incentivos, isenções e cortes, agora ganham também com os juros da dívida pública. É um negócio redondo. Eles ganham 2 vezes, enquanto o trabalhador é cobrado na bomba do posto, no supermercado e no boleto do aluguel. E o mais surreal, agências de risco internacionais já começaram a rebaixar a nota dos Estados Unidos da América. Não por causa de uma crise externa, mas por pura irresponsabilidade fiscal interna. O que deveria ser prioridade, educação, saúde, infraestrutura menos vira secundário, diante da obsessão em proteger os ganhos da elite. Richard Wolff alerta que estamos diante de um endividamento insustentável, mascarado de normalidade. Agora veja como isso nos afeta diretamente. Quanto maior a dívida, mais instável o país fica. Isso pode levar a cortes em programas públicos, aumento de juros e queda no valor do dólar. Quem quer comprar uma casa sente o baque. Quem paga a faculdade com crédito também. Tudo vira mais caro, tudo vira mais difícil. E tudo isso por quê? Porque alguém decidiu que era mais importante proteger lucros do que proteger vidas. Enquanto isso, a elite continua navegando tranquila em seus iates, financiados, claro, por um sistema que eles mesmos construíram. E a pergunta que fica é: até quando esse castelo de cartas vai se manter em pé? Richard Wolff acredita que o colapso já está em curso. Só falta o povo perceber que a tempestade está batendo a porta e que fingir que está tudo bem não vai impedir o teto de cair. O que mais impressiona nesse cenário todo não é só a crise MC. Nenhum lado menos, nem democratas nem republicanos, ousa tocar no ponto central: reverter os cortes de impostos da elite. Richard Wolff fala com clareza: falta coragem política. E hoje custa mais caro do que qualquer campanha. A covardia se disfarça de pragmatismo e o povo acredita. É curioso notar como, nas décadas de 60 e 80, os ricos pagavam muito mais impostos do que pagam hoje, e o país crescia. A infraestrutura era sólida, o ensino público funcionava, e havia espaço para a ascensão social. O que mudou? A ganância se institucionalizou, a política virou um balcão de negócios, e mexer com a elite virou tabu. Quem ousa falar em taxação justa já é rotulado de radical. O medo de perder doações ou de desagradar corporações faz com que os políticos repitam o mesmo script. É impossível reverter os cortes, dizem eles,
mas impossível. Para quem? Porque para o cidadão que trabalha 10 horas por dia e ainda tem que pagar plano de saúde, não parece tão impossível. Parece só injusto. Richard Wolff insiste: o sistema não está quebrado. Ele foi construído assim. E para piorar, ninguém mobiliza o povo para exigir mudanças. A educação fiscal é deliberadamente evitada. O cidadão médio não faz ideia de quantos bilionários realmente pagam de imposto menos, nem de como isso afeta sua própria vida. E é exatamente essa ignorância que sustenta o impasse. Se as pessoas soubessem a verdade, as ruas estariam lotadas. Mas como protestar por algo que você nem sabe que existe? Esse silêncio, essa inércia, essa apatia generalizada, não é acaso, é parte de uma estratégia muito bem planejada. Porque quando ninguém fala em justiça fiscal, ninguém ousa sonhar com justiça social. E enquanto isso, as prioridades fiscais seguem distorcidas, a desigualdade cresce e o teatro político continua em cartaz, menos com ingressos caríssimos, pagos por quem mal consegue pagar o aluguel. Olhe ao redor e veja se você não percebe uma coisa curiosa. Tá tudo desmoronando. Mas a elite continua sorrindo. Richard Wolff chama isso de negação sistêmica. A economia dá sinais claros de esgotamento. Mas os líderes políticos, empresariais e até culturais fingem que está tudo sob controle. É como dançar no convés do Titanic, sabendo que o iceberg já foi atingido. Só que nesse caso, quem se afoga é a base da pirâmide. A crise do capitalismo nos Estados Unidos não é uma previsão, é uma realidade em curso. Basta observar os índices de pobreza, o aumento das pessoas em situação de rua, a precarização do trabalho e o endividamento familiar. Mas ao invés de encarar esses problemas, o sistema escolhe culpar o outro. O imigrante, o desempregado, o jovem endividado. Assim, evita-se discutir o real vilão, um modelo que serve a poucos e sufoca os demais. E o mais perverso é que essa negação não é só política menos, é cultural. Na TV, nos filmes, nos discursos de campanha, tudo continua vendendo a ideia de que o capitalismo é o único caminho possível. Trabalhe duro e vencerá, dizem eles. Mas e quem trabalha duro há décadas e continua pobre? Ninguém responde. Richard Wolff provoca quando o sistema exige esforço sem retorno. Ele não é mérito, é exploração. Esse denialismo coletivo cria uma sociedade infantilizada, que prefere acreditar em slogans do que encarar os dados. Mas repetir que o problema são os preguiçosos do que admitir que o jogo está viciado. E enquanto isso, a crise se aprofunda. As prioridades fiscais continuam beneficiando os de sempre, e a desigualdade se transforma em abismo. Mas ninguém quer ser o primeiro a dizer: isso aqui não funciona mais. O grande risco não é só econômico, é psicológico. Um povo que vive em negação perde a capacidade de reagir, perde a vontade de mudar. Acredita que está falhando por culpa própria, e não por um sistema que o sabota todos os dias. Richard Wolff alerta: quando até a esperança vira produto de mercado, é sinal de que a crise do capitalismo deixou de ser teoria e virou o novo normal. Toda vez que menciona a palavra império, alguém torce o nariz, como se fosse exagero. Mas a história não perdoa quem ignora seus próprios padrões. Richard Wolff sempre lembra: todo império nasce, cresce, entra em negação e depois cai. Roma caiu. A União Soviética caiu. A Inglaterra encolheu. E os Estados Unidos. Siga o mesmo roteiro, passo a passo, só que com mais dívidas e menos consciência. O problema é que os americanos foram ensinados a acreditar que são exceção, que o destino os protege, que podem driblar as leis da história com slogans patrióticos. Mas a realidade, essa sim, não perdoa. O dólar ainda reina mais cambileia. A infraestrutura está envelhecida, a educação está falida e a política virou reality show. Se isso não é sinal de decadência, então o que mais precisa acontecer? Richard Wolff costuma brincar com um tom bem amargo que a única coisa que cresce de forma contínua nos Estados Unidos da América é o orçamento militar. E ele, Tim Russell, é a típica reação de impérios em declínio. Reforçam o exército, espalham bases pelo mundo, tentam manter influência à força, mas ignoram o principal. O império desmorona por dentro, não por fora. E quando a base social racha, nem 1000 porta-aviões salvam. Mesmo assim, continuamos agindo como se fôssemos eternos. Negamos os sinais, culpamos os outros, apelamos para o orgulho nacional
como se isso bastasse. Mas o colapso não grita menos. Ele sussurra, dia após dia. Está nos jovens endividados, nas cidades abandonadas, na descrença com a política. Está na desigualdade crescente que torna a sociedade ingovernável. E ainda assim, seguimos fingindo que está tudo sob controle. E sabe o que torna tudo isso ainda mais perigoso? A recusa coletiva em aprender com o passado. Preferimos dar voltas nas mesmas fórmulas fracassadas do capitalismo, como se redistribuir riqueza fosse uma heresia. E é nesse ponto que a história começa a se repetir, não como lição, mas como tragédia. Porque quando a negação é maior do que a realidade, a queda já começou. E ninguém percebeu. Durante as últimas 4 décadas, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma verdadeira operação de saque, legalizada e aplaudida. Richard Wolff sempre destaca: houve uma redistribuição de riqueza, sim, mas ao contrário. Tiraram da classe trabalhadora e entregaram ao topo. E o método usado foi simples: mudar as leis tributárias. Enquanto isso, a maioria das pessoas nem percebeu que estavam sendo roubadas no detalhe. Lá nos anos 70, um operário com ensino médio sustentava a casa, comprava carro e pagava faculdade para os filhos. Hoje, com diploma, ele mal paga o aluguel. Isso não é azar, é projeto. Os salários reais estão congelados desde 1978, mas a produtividade disparou. Em outras palavras, a classe trabalhadora produz mais e leva menos. E sabe quem embolsa a diferença? Os acionistas e seus, claro. Essas mudanças não foram fruto do acaso. Foram costuradas por ambos os partidos, em nome da modernização fiscal. Mas na prática, serviram apenas para aliviar a carga dos ricos. Enquanto isso, o trabalhador vê seu contra-cheque estagnado, seus direitos minguarem e sua aposentadoria evaporar. Richard Wolff afirma sem hesitar: isso não é crise econômica, é transferência sistemática de riqueza. E olha que ironia. Mesmo com essa injustiça escancarada, ainda se culpa o pobre por ser pobre. Faltou esforço, dizem. Mas quem vive de salário sabe a verdade. Trabalha-se mais, ganha-se menos e ainda se paga a conta dos privilégios alheios. A desigualdade não nasceu do acaso. Ela foi construída em reuniões, com canetas douradas e discursos polidos. E tudo isso aprovado pelo teatro político. O resultado está aí, à vista de todos. Um país onde poucos acumulam bilhões enquanto milhões acumulam boletos. E mesmo assim, quando alguém sugere taxar os super-ricos, a reação é quase religiosa. Isso vai acabar com a economia. Ora, que economia? Aquela onde o trabalhador empobrece ano após ano. Richard Wolff aponta: se não falarmos seriamente sobre prioridades fiscais, a desigualdade vai deixar de ser problema e virar sentença. Quando os salários da classe trabalhadora travaram nos anos 70, as famílias americanas precisaram de um novo plano para sobreviver. E qual foi a solução imediata? Colocar as mulheres no mercado de trabalho. Não foi por libertação, nem por escolha plena, menos foi por necessidade econômica. Richard Wolff diz que esse movimento foi uma forma silenciosa de compensar o que o sistema roubava em silêncio: o poder do compra. Mas nem isso foi suficiente. Mesmo com 2 adultos trabalhando, as contas não fechavam mais. Foi aí que surgiu o próximo passo: recorrer ao crédito. Primeiro vieram os cartões, depois financiamentos de carro, hipoteca e, por fim, a bomba relógio dos empréstimos estudantis. O sonho americano passou a ser financiado com juros. EOQ antes era a promessa de prosperidade, virou dependência financeira crônica. Hoje, os bancos lucram como nunca. E não por emprestar para empresas que geram empregos menos, mas por sugar as famílias que tentam sobreviver. As universidades se tornaram negócios milionários, alimentadas por dívidas impagáveis. As casas, os carros, até a geladeira comprada. Em 12 vezes, tudo virou instrumento de endividamento. Richard Wolff denuncia: transformaram o cidadão em refém do próprio consumo. E veja como isso se relaciona diretamente com as prioridades fiscais. Ao aliviar a carga dos bilionários, o governo abriu um buraco no orçamento. E ao invés de fechar esse rombo taxando os de cima, ele empurrou o fardo para a base. As famílias passaram a pagar o preço literalmente, com suas dívidas. Enquanto isso, os bilionários compram iates, ilhas e políticos. E a classe média compra tempo com crédito rotativo. Hoje, viver nos Estados Unidos significa para muitos viver endividado. E pior,
sem sequer perceber que isso foi construído. Não é má sorte, não é falta de esforço, é estrutura. E, até que a gente questione essa estrutura, continuaremos repetindo o mesmo ciclo: trabalhar, dever, pagar juros, repetir. E tudo isso, enquanto o topo observa, lucra e ainda nos diz que o sistema está funcionando bem. O que torna tudo ainda mais cruel é o seguinte: enquanto a produtividade do trabalhador disparou, os salários ficaram estagnados. Isso é o que é dizer que estamos produzindo mais riqueza do que nunca. Mas essa riqueza não vai para quem sua a camisa. Richard Wolff deixa claro: a desigualdade não é um acidente, é uma estratégia de redistribuição ao contrário. E a conta, claro, chega sempre para a base da pirâmide. Após 40 anos de retrocessos silenciosos, veio a pancada de verdade. A pandemia, milhões perderam emprego, segurança, saúde, enquanto os bilionários, curiosamente, dobraram suas fortunas. Isso não é coincidência. É reflexo de um sistema onde as prioridades fiscais são desenhadas para proteger o capital e abandonar o trabalho. E não se trata só de números, é uma questão de dignidade. Agora some a isso a inflação galopante, os juros nas alturas e os aluguéis absurdos. O resultado? Uma crise social que não explode de uma vez, mas corrói por dentro. Famílias inteiras vivendo no limite, jovens que desistem da universidade, idosos que voltam a trabalhar para pagar remédio. E mesmo assim, Washington segue dizendo que o mercado está forte. Richard Wolff ironiza forte para quem a desigualdade virou uma engrenagem de destruição, lenta mas constante. Quanto mais o trabalhador perde, mais ele se endivida. Quanto mais ele se endivida, mais ele depende do sistema que o explora. E quanto mais ele depende, menos ele reage. É uma prisão invisível, com algemas feitas de juros, boletos e promessas vazias. E tudo isso é mantido com discursos que fingem patriotismo, mas escondem desprezo pela base. A crise que vivemos hoje não é só econômica menos, é moral. Porque quando um sistema escolhe proteger lucros acima de vidas, ele perde qualquer legitimidade. Richard Wolff não tem dúvidas. Essa desigualdade desenfreada é o estopim de um colapso maior. E se não mudarmos agora, se não encararmos de frente o que está acontecendo, não será apenas uma questão de pobreza, mas de sobrevivência coletiva. Depois de tudo isso, me diga, quanto tempo mais você vai aceitar esse jogo manipulado? Até quando vai acreditar que basta trabalhar duro para escapar de um sistema feito para te manter no mesmo lugar? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já percebeu que tem algo profundamente errado. E ignorar isso não é mais uma opção. Agora, a escolha é sua. Você vai continuar acreditando nos mesmos discursos que te trouxeram até aqui? Ou vai começar a enxergar as engrenagens por trás da cortina? Porque a verdade, como Richard Wolff sempre alerta, não liberta quem não age. E só muda quem tem coragem de encarar a realidade de frente. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai guardar para si? Ou usá-lo para transformar sua visão, sua vida e, por que não, suave? Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar. Porque, quanto mais gente entender o que está em jogo, mais difícil será manter o povo no escuro.